Vamos dar continuidade aos nossos estudos com a nossa segunda aula de Geografia. Prontos para mais uma aulinha? O lugar onde vivo, conhecendo o lugar onde vivemos. Nós moramos na cidade Fortaleza, que fica no estado do Ceará, né, gente? Então, são duas coisas que você precisa saber. Você mora na cidade Fortaleza, que fica no estado do Ceará. E você já sabe qual é o nome do seu bairro? É muito importante que você saiba o nome do seu bairro, a rua que você mora, o número da sua casa, certo? Se você ainda não sabe, procure aprender, pergunte ao papai e à mamãe, aprenda, que é muito importante para o seu dia a dia, tá certo? Para quando você precisar sair, se acontecer algum imprevisto, você saber onde mora, tá certo? Dizer o seu endereço. Então, o local onde vivemos e moramos é muito importante que a gente saiba a referência desse local, ok? Então, mudanças que ocorrem nos ambientes. Podemos aprender muito sobre o lugar onde moramos ou qualquer outro lugar que você possa visitar, observando suas características. Então, você pode conhecer muito desse lugar sem precisar nem ler, né? Assim, se você vai para um local, você observa as características daquele local. Se você quiser aprofundar mais os seus conhecimentos com relação àquele lugar, você vai para uma leitura também para fazer um complemento. Chamamos essa observação de leitura de paisagem, quando você fica observando as características do lugar. Então, esse tipo de observação é uma leitura de paisagem, né? E você sabe o que é uma paisagem? Então, se você não sabe, tá aqui a definição. Tudo que podemos perceber por meio dos nossos sentidos, em seu dia a dia, podemos realizar essa leitura das paisagens por tudo que tem em nossa volta, certo? Então, em tudo que você observa, você está fazendo uma leitura e descrevendo uma paisagem, apenas olhando, né? Então, ao seu redor, você consegue perceber várias paisagens durante o dia. Então, você consegue ver paisagens de ruas movimentadas, de ruas mais tranquilas, né? Ruas agitadas, com muito movimento de carro, e outras que não são tão movimentadas, umas que quase você não vê movimento de carro, né? Então, observe essas duas paisagens. Aqui nós temos uma paisagem mais natural, né? Mais calma, que caracteriza o quê? Uma zona rural, né? E aqui nós temos uma paisagem com mais movimento, com mais prédio, com mais pessoas, né? Que é uma paisagem urbana. Então, são duas paisagens que nós podemos observar, que uma predomina a natureza e outra já predomina mais construções, prédios, né? Então, são duas paisagens diferentes. Na página 178 do nosso livro, no Conversa Vem, tem perguntando assim: a imagem da página de abertura, que foi a que nós olhamos anteriormente, nós comparamos as duas paisagens, a paisagem urbana e a paisagem rural, né? Mostra dois lugares diferentes. Uma área rural, onde se vê muito verde, e uma área urbana, onde se vê mais construções, que foi o que eu falei, né? Esses lugares fazem parte do mesmo município. Nós sabemos que no nosso município, né, na nossa cidade de Fortaleza, existem locais assim, certo? Que tem muita natureza, certo? Mas nem tanto, porque como a nossa cidade é uma cidade grande, ela está muito urbana, né? Mas ainda encontramos alguns locais com essas características. Que outras diferenças podemos encontrar nesses locais? Então, nas paisagens urbanas, recebemos uma grande
concentração de construção. Foi o que eu mostrei e nós vamos rever novamente aqui. Nós vamos na urbana, nós podemos ver muitas construções. Enquanto na rural, olha, aqui tem uma casa aqui, geralmente as casas na zona rural, elas são muito distantes das outras, certo? Então, agora, elementos das paisagens. Vocês já pararam para pensar quais são os elementos que compõem uma paisagem? Então, os elementos que formam as paisagens são classificados pela geografia de acordo com a origem e seu processo de construção. As paisagens foram se formando ao longo do tempo, naturalmente, por meio de ação humana. Então, as paisagens eram naturais, né? Foi Deus que criou, né, a natureza. E o homem foi construindo, fazendo as suas construções para melhorar, né, a sua sobrevivência, né? Para facilitar a sua sobrevivência. Então, ele começou a construir. Na página 179, a resposta é pessoal, onde vocês vão responder. Tem uma pergunta lá, perguntando qual das duas paisagens do capítulo de abertura parece com a sua, com o ambiente que você mora. Então, na página 179, toda a resposta da página 179 é pessoal, tá certo? Então, nós vamos agora para a página 180, onde você vai fazer também uma leitura de imagem para poder responder a questão número 1, ok? Nós temos duas paisagens aqui, a paisagem A e a paisagem B. Essa é do nosso livro, da página 180. Tem assim: observe e compare as duas paisagens apresentadas. Elas estão identificadas por letra. Então, aqui tem a letra A e a letra B. No livro de vocês tem um quadro, uma tabela, né? Um quadrinho que tem, na primeira questão, tem de um lado a letra A e do outro a letra B. Então, para poupar espaço, eu coloquei aqui. Você pode fazer a correção ou fazer comigo, junto comigo. Observar a paisagem A, que é a paisagem A, e colocar os elementos que você consegue observar, tá certo? Então, aqui tem a praia, vegetação, que é a parte verde, areia, água e o morro, certo? Então, são elementos naturais, né? Todos aqui da gravura da imagem A, elas são naturais. Nós temos a praia, a vegetação, a areia, a água e o morro. Todos elementos naturais. No item B, nós vamos observar a paisagem já com construções, não? Então, essa aqui é uma paisagem mais urbana. Ela foi transformada, né? Você vê que o homem teve a ação do homem, né? Então, tem ruas, pessoas, carros, postes, semáforo, construções, árvores, placas, né? Então, tem elementos naturais pouco, como a árvore, né? Bem menos árvores, né? Pouquíssima, porque é um ambiente urbano, né? Um ambiente de muita movimentação, tanto de pessoa como de transporte. Na página 181, tem descreva o que se pode fazer nessas paisagens, certo? Então, na paisagem A, na primeira paisagem, na paisagem A, que eu vou voltar aqui o slide para vocês verem, o que você pode fazer na paisagem A, o que pode se fazer na paisagem B. Análise são dessas paisagens aqui, certo? Então, o que se pode fazer na paisagem A? Tem mais a ver com lazer, né? Certo? Tem a ver com lazer,
com passar o tempo, com diversão, com praticar exercício, né? E o contato com a natureza. Já na paisagem B, que é uma paisagem urbana, aí já você pode fazer mais compra, diversões, mais outros tipos de diversões, como cinema, teatro, né? Diferente da A, que é a programação, a diversão mais voltada para a natureza. Alimentar-se em restaurantes, fazer passeios e trabalhar. Então, essa é a paisagem B, onde tem os prédios, aquela que foi mostrada no slide anterior. Agora nós vamos dar uma olhadinha, vocês vão fazer, acompanhar a página 97. Na página 97 tem assim: paisagem é tudo que podemos perceber. Então, é uma definição de paisagem. Ela é formada por cores, movimentos, cheiro e sons. Na página 98, na página 98 e 97, nós vamos ter gravuras onde você vai ter que fazer uma descrição do que você está vendo, certo? Então, na primeira gravura, o que você consegue ver nessa gravura são prédio, vidro, iluminação. Então, a paisagem é apresentada por muitos carros. Consequentemente, se tem carro, tem barulhos, né, de motor e provavelmente de buzina. Se tem carro, você escuta barulhos de motor e buzinas, ok? Então, na segunda paisagem, você já vê um ambiente mais natural, de natureza, de contato com a natureza. O mar, com vários barcos, né, navegando sobre ele. O vento, por que a gente está percebendo o vento? Por conta das velas, né, que estão se movimentando, né, estão hasteadas, né? E imaginar também, a gente pode imaginar o barulho, não podemos ouvir, mas podemos usar a nossa imaginação para tentar entender que nessa imagem aqui, nesse ambiente aqui, tem o barulho, né, das ondas batendo nos barcos, ok? Na página 78, houve uma troca de página, mas aquela anterior, essa daqui é a página 97 e essa daqui é a 98. Tá, ok, eu repeti só as páginas. A primeira é 97 da ficha. Também para descrever as paisagens, certo? Que você consegue ver nessa imagem. Aqui nós temos na primeira imagem um ambiente de quadra, né, de basquete. Você percebe que é basquete por conta da rede, né? As crianças estão calçadas de tênis, estão de camiseta, então se deduz que a claridade do céu, né? O sol está forte. Então, são algumas características que você pode analisar, descrever a paisagem. No segundo desenho da página 98, aqui nós podemos ver um estádio de futebol, um gramado, as pessoas torcendo pelos seus times. Isso aqui, a descrição da paisagem é o que você consegue ver. Na página 99, os elementos de uma paisagem podem ser naturais ou culturais. O que vem a ser naturais são os elementos da natureza, né? Onde não tem, que foi criado por Deus. Os culturais são os construídos, né? Através da ação dos humanos, né? Construído por pessoas. Então, observem a imagem a seguir, indique elementos naturais da natureza e elementos culturais, os elementos construídos pelo ser humano. Então, no item A, os naturais, a montanha, as montanhas, rio, árvores, céu e nuvens. São
naturais. Também uma descrição, né? Está descrevendo a natureza, né? Está descrevendo a imagem. Quais são os elementos culturais? Então, aqui você vê construções, provavelmente postes, plantações. As plantações são culturais. Por que que as plantações são plantas e são culturais? Porque plantações, o homem planta, o homem colhe, não é isso? Então, as plantações são culturais. Os elementos de uma paisagem podem ser naturais ou culturais. Aqui nós temos como se fosse um planeta, né? Dentro de um livro. Então, os naturais são as montanhas, lagos, árvores, praia, chuva, sol, céu e nuvem. A descrição dessa paisagem aqui. E desse ladinho aqui, nós temos os culturais também. Só que aqui nós temos dois ambientes diferentes, né? Que são naturais, como se fosse o sertão aqui. Tá misturado aqui, né? Os elementos do sertão e os elementos de uma área litoral, né? Então, e os culturais são as construções, os prédios que o homem construiu, né? Caminhão, as plantações, olha o homem plantando aqui, certo? O avião. Então, tudo que o homem construiu são elementos culturais. Nós concluímos aqui a nossa aulinha de geografia, nossa segunda aula de geografia. Beijo e até a próxima.